vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa aberto aí em Mateus. Ainda não vou falar o capítulo, apenas abre no livro. Agorinha eu vou falar. Nós estamos, irmãos, há algum tempo falando sobre o reino de Deus. E nós sabemos da importância que há em conhecer sobre tudo aquilo que a Bíblia nos mostra sobre o reino de Deus. Falamos sobre humilhação, falamos sobre ser humilde, falamos vários textos. E ao estudar essa semana, uma das questões que mais atrapalha vivermos na perspectiva do reino de Deus é aquela ação da natureza humana em comparar questões. Nós sempre, irmãos, somos tentados à comparação. Certos psicólogos na área de consumo, eles dizem que as pessoas elas compram muito por inveja. Compram por necessidade, compram por impulso, mas também compram por inveja. A nossa vida nós sempre estamos comparando a nossa vida com a vida do outro. Nós sempre estamos vendo o que é melhor, o que é maior, o que fala melhor, a casa melhor, o carro melhor, o celular melhor, a vida melhor, e aí vai. Obrigado, viu, Valmizão? E nós estamos sempre comparando épocas, vivendo, olha, aquela época era melhor. Assim era melhor, quando eu vivia assim era melhor. Estamos sempre comparando bens materiais, como eu acabei de dizer. Nós estamos comparando pessoas, comparamos posições e comparamos, irmãos, praticamente tudo. Nós vivemos, irmãos, pela nossa natureza caída, na base da comparação. E isso gera em nós uma competição. Interessante que tem uma história real da competição entre a Inglaterra e a França, quando entraram para colonizar a África. E aí eles sempre olhavam um para o outro, comparando qual conquistava mais colônias, quem conquistava mais, quem produzia mais, quem escravizava mais, para colocar, de fato, aquilo que eles precisavam no auge, para que o seu nome estivesse num patamar maior. E uma das armas que eles usavam, até mesmo para enfraquecer certas resistências de colônias africanas, era de falar, de colocar um contra o outro, enfraquecer a unidade deles. Irmãos, a Bíblia fala que nós não devemos viver com a aspiração de ser o maior, de ser o melhor, de estar sobre um ou sobre outro, ou de ter em sobrepujência. Eu acho que a pilha está acabando, viu, Gabriel? De ter em sobrepujência ao nosso nome, ou colocar a nossa vaidade. Vamos agora ler o texto que eu falei para os irmãos, o texto de Mateus, capítulo 18, apenas os versos 1 a 3. Mateus 18, dos versos 1 a 3. Assim está escrito. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Vamos orar novamente, feche seus olhos. Pai querido, a Tua palavra foi lida, manifesta, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Fale, ó Deus, fale conosco. Fale, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir. Assim te pedimos, encarecidamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, esse texto que nós lemos, ele faz parte de uma perícope maior, que faz parte do quarto discurso do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos. E se você observar, ele tem nos 3 evangelhos. Tem no evangelho de Mateus, de uma forma mais resumida. Tem no evangelho de Marcos, de uma forma mais extensa. E no evangelho de Lucas, mais detalhado. E é sempre bom, quando a gente lê algum texto bíblico e algum dos evangelhos, vermos se também ele é falado nos outros demais evangelhos, para que um esclareça melhor aquele texto lido. Esse texto ele conta de que em um determinado momento, quando Jesus estava voltando para Cafarnaum, os discípulos começaram a conversar no caminho. A conversar, e segundo Mateus, o teor da conversa e os outros evangelistas, o teor da conversa era: quem vai ser o maior no reino dos céus? Quem vai ser o maior no reino de Deus? Quem que vai tomar, de fato, uma posição maior, uma autarquia maior, uma autoridade maior no reino de Deus? E quando chegaram em Cafarnaum, eles perguntaram, Jesus, sondando os corações, perguntou: o que vocês vinham discutindo a caminho? O que vocês vinham discutindo a caminho? E a Bíblia relata que um deles falou: olha, nós vínhamos discutindo quem seria o maior no teu reino, Senhor Jesus. E o texto relata que ele, chamando uma criança, colocou no colo e falou: olha, se não vos converterdes e tornardes como criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus. E, irmãos, o capítulo 18 de Mateus, ele praticamente é um compêndio prático da vida cristã. Se você perceber, dos versos 1 ao verso 4, ele fala de humildade. É muito importante a gente entender esse contexto, irmãos. Dos versos 5 ao verso 7, ele fala de responsabilidade. Dos versos 8 ao verso 10, fala de autorrenúncia. E dos versos 11 a 14, ele fala de cuidado individual. Dos versos 15 ao verso 20, ele fala de disciplina. E dos versos 21 a 22, fala de comunhão fraternal. E dos versos 23 ao 35, ele fala de perdão, irmãos. Então, irmãos, eu quero trazer para os irmãos aqui 3 ensinamentos, ou 3 verdades básicas, ou 3 fundamentos básicos, essenciais, para que nós venhamos compreender melhor o que significa o reino de Deus, o que é o reino dos céus. E o primeiro ensinamento que os evangelhos nos trazem, o primeiro ensinamento que o Senhor Jesus nos traz através do evangelho de Mateus, se encontra no verso 1, que é o reino dos céus e as pretensões humanas. O reino dos céus e as pretensões humanas. Sabemos que nós temos pretensões, irmãos. Nós temos nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Nós vislumbramos com coisas grandes, alguns vislumbram com coisas bem grandes, mas nós temos as nossas pretensões. O grande problema é quando as nossas pretensões se torna um alvo maior, ou se torna um objetivo maior do que adorar a Deus, do que servir a Deus, do que ter uma vida de entrega a Deus. Interessante que quando os discípulos chegaram ali e Jesus perguntou quem seria, e eles perguntaram para Jesus quem seria o maior no reino dos céus. A palavra usada no original aqui, ela mostra claramente a intenção que estava no coração dos discípulos. A intenção deles era, de fato, algo que nascia de um coração egoísta, algo que nascia de um coração soberbo, de um coração muito pretensioso com as coisas materiais dessa vida. Porque até então, eles achavam que Jesus iria, de fato, fazer uma grande revolução e ia
de fato, expulsar os romanos e tomar conta da região da Judéia, libertar a região da Judéia todinha da mão dos romanos, dos inimigos, e se estabelecer um reino físico na terra. Eles até o momento não tinham compreendido que o reino do Senhor Jesus Cristo era um reino espiritual. Que aquilo que o Senhor Jesus estava na terra para fazer e para conquistar para eles, era um reino de ordem espiritual. E o termo aqui usado mostra que o coração deles estava apenas entregue às coisas grandes dessa vida. O coração estava apenas ansiando e desejando as coisas desta vida. Irmãos, não é diferente conosco. Não é diferente com cada um de nós no nosso dia a dia. O quanto também, irmãos, vivemos na perspectiva física, mundana, se assim eu posso dizer, na perspectiva mundana dos bens materiais, em detrimento da vida espiritual. O quanto nós investimos mais na vida espiritual, ou menos na vida espiritual, ou mais nos valores físicos, materiais, ou menos nos valores físicos e materiais da vida. O quanto o nosso coração está entregue às preocupações cotidianas da vida com as coisas materiais. O quanto as preocupações com as coisas físicas e as coisas materiais têm roubado a paz do nosso coração, tem roubado a nossa convivência de amor e harmonia, de comunhão com os nossos irmãos ou até mesmo com a nossa família. O quanto temos perdido de qualidade de vida com os nossos irmãos, com o próximo, com os da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, por viver preocupações materiais e se entregar a essas preocupações. E a vida passa. A vida passa, irmãos. Um exemplo claro dessa questão foi um filme que foi feito, ou se foi feito, mas quem era o ator principal é Adam Sandler, quando ele fez aquele filme Clique, mostrando a preocupação de um jovem casado depois de um pai, né, e com o sucesso, com os bens materiais, e de repente a vida passa. E ele se vê já um idoso, seus filhos distantes, perdeu sua esposa, porque, de fato, as suas grandes preocupações não era resolver os problemas cotidianos na sua casa, não era buscar a vontade de Deus, né? É lógico que não era esse o objetivo do filme, mas eu posso trazer e aplicar, não era resolver as questões da vida de forma em que Deus fosse entronizado em todas as questões, mas a sua preocupação era apenas sucesso, era apenas dinheiro, era apenas bens materiais, pensando que ele teria tempo no futuro, quando ele tivesse dinheiro, obtivesse aquilo que ele queria, ter tempo necessário para curtir a sua família. E o tempo passou, não curtiu a infância dos seus filhos, não curtiu o seu casamento, a sua família, e perdeu tudo. Para quem assistiu esse filme sabe como é. Irmãos, e ao falar desse termo, dessa questão de buscar as coisas grandiosas, né, porque o nosso coração caído quer as coisas grandiosas da vida. E se nós darmos a atenção e a força necessária ao nosso coração, nós vamos sempre querer buscar coisas grandes. Buscar coisas que de fato não vão preencher aquilo que está vazio em nosso coração. E muitas vezes nós vamos estar tendo a mesma atitude do diabo, ou de grandes reis antigos que queriam estar acima de Deus, ou se colocavam no lugar de Deus. Não era assim o grande Horus, Deus do Egito, que diziam que se encarnavam na pessoa do governador, do faraó, ou de outros reis, de outras nações pagãs, que se denominavam rei, que se denominavam Deus. Olha, interessante que essa palavra usada no grego, ela traz uma ênfase de uma palavra usada de uma raiz hebraica que nos arremete lá em Isaías 14, 12, 15. Olha que interessante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra,
Tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Irmãos, o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos, usando essa palavra que tem essa raiz no hebraica, revelando aqui a precipitação, né, segundo alguns teólogos, e que a precipitação de Lúcifer, quando quis estar acima de Deus, ou sentar no trono de Deus, é as mesmas pretensões humanas, em achar que nós somos deuses, que nós podemos viver sozinhos, que nós podemos dar resposta a tudo, que nós temos o poder de resolver qualquer coisa da nossa vida, sem dependência nenhuma de Deus, que o dinheiro pode me ajudar a resolver qualquer problema, que os bens que eu conquistar pode me dar qualquer satisfação. C.S. Lewis, um renomado teólogo e apologeta cristão, muito bom, escreveu vários livros. Em seu livro, As Crônicas de Nárnia, A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, ele fala de um personagem chamado Tio Andrew, que busca obter poder e controle sobre os outros seres, mas acaba caindo em ruína. Lewis utiliza essa história para ilustrar como as pretensões humanas, inspiradas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, podem levar ao desastre e à destruição. Irmãos, e diante dessa realidade, quais têm sido as suas aspirações? Será que nós estamos orando de forma correta? Senhor, como salmista, Senhor, não, eu já fui moço, hoje eu sou velho, nunca vi o justo mendigar, né, a sua descendência passar fome, nunca vi o justo passar fome, ou a sua descendência mendigar o pão. Senhor, não me dê passando para que eu não venha esquecer de Ti, e não me dê faltando para que eu venha zombar de Ti, mas me dê o pão que é necessário. Será que é essa a nossa disposição de alma? Será que é esse o nosso coração? Senhor, me dê o pão que é necessário. Me dê aquilo que é necessário. Irmãos, e interessante que, embora todos nós achamos que o pão que é necessário é a comida do cada dia, a subsistência de cada dia, embora o pão que é necessário a gente pode aplicar como aquilo que eu preciso para viver, o necessário para viver, e a gente sabe que a gente tem muito mais do que o necessário. Muito mais. Como diz Augusto Nicodemos, né, a gente só não tem o pão que é necessário. A gente tem a margarina, né, uns têm um presunto, a mussarela, o mamãozinho picado com o melzinho, porque não como açúcar. O meu mel é o mel puro, que eu faço questão de comprar, não sei de quem. Né, outros têm o seu leitinho. Nós temos muito mais que o necessário. Interessante que a palavra pão que é necessário arremete de fato ao pão da vida que é Jesus Cristo. Está falando da nossa saciez em Cristo Jesus como o pão da vida, como aquele que nasceu em Beit Lahem, a casa do pão, que veio saciar de fato, trazer saciez ao nosso coração e dizer: acalma o teu coração, eu sou aquele que te sacia, eu sou aquele que te alimenta, eu sou aquele que te dá o que é necessário. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Acaso você pode aumentar um cômodo na sua vida por meio da ansiedade? Não é de subsistência, ou o mínimo para sobreviver, ou o máximo para você ter para esbanjar, mas está falando da necessidade da alma humana em se alimentar de Cristo, o pão da vida.
Porque aqueles que se alimentam de Cristo, o pão da vida, a palavra de Deus fala que jamais voltará a sentir fome. Porque aqueles que bebem da água da vida jamais voltarão a sentir sede. Não é de coisas materiais que o Senhor Jesus está preocupado, como os discípulos estavam preocupados. Porque Jesus sabia que o verdadeiro sofrimento do povo judeu, o verdadeiro sofrimento dos discípulos, o nosso verdadeiro sofrimento, é por causa dos nossos entendimentos errados de viver a vida de conformidade com a palavra de Deus. E uma coisa é certa, irmãos, nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus. Todos os dias, todos os momentos da sua vida. Alimente-se de Cristo. Para que a sua alma venha a ser saciada. Porque se a sua alma for saciada com Cristo, você vai vencer a sua natureza humana, corrompida, perversa, maléfica. E que te deixa cego. E você não está vendo que você está perdendo muita coisa à sua volta, porque você não está percebendo os valores do reino de Deus. O segundo ensinamento, a segunda verdade que esse texto nos traz, está do verso 3, do 2 a 3a. Jesus ali chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não converterdes, irmãos, a gente fala muito sobre conversão. A gente fala muito sobre metanoia, a palavra grega usada para conversão, a junção de meta, que é mudar, virar, convergir, e noia, mente, disposição de alma, mudança de mente, mudança de disposição de alma, mudança de direção. Nós falamos muito sobre isso. Mas será que nós, de fato, entendemos o que isso significa aqui, no nosso coração, no nosso peito? Porque é muito bom falar de graça, de favor imerecido, decorar jargões. Irmãos, a palavra metanoia, ela vem de uma palavra, de uma raiz hebraica, olha que interessante, que é chuve, que significa, irmãos, de fato, voltar, sem olhar para trás. Ela remete tanto para aquela questão da mulher de Ló, que se tornou uma estátua de sal, quando Deus só falou para eles: olha, vão, fogem e não olhem para trás. Como também ela tem de fato uma aplicação muito boa mesmo, lá em Ezequiel 18:30. Olha que interessante. Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei, ó casa de Israel, a cada um segundo os seus caminhos, diz o soberano, o Senhor. Arrependei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, a fim de que a transgressão não vos perturbe. Arrependei-vos e desviai-vos. Mude a direção. Arrepende do teu caminho. Porque se você arrepender do caminho que você está tomando, você vai mudar de direção. Você vai tomar o caminho certo. Porque muitas vezes não estamos enxergando o caminho de Deus, o caminho perfeito de Deus, o caminho aprazível de Deus, o caminho alegre de Deus, porque nós estamos enxergando os nossos próprios caminhos, irmãos. Nós queremos tomar a direção das nossas vidas e dirigir a nossa vida como se não existisse um Deus que colocou diante de nós um caminho a ser percorrido com humildade, com alegria e com satisfação. Ao falar da reforma protestante do século XVI, até o presbitério está organizando. Terça-feira vai ter o culto da reforma na Igreja Presbiteriana de Anápolis.
Todas as igrejas presbiterianas de Anápolis estão convidadas. Nós lembramos Martinho Lutero, que foi falado aqui pelo presbítero Roberto, que foi um dos principais reformadores do século XVI. E ele enfatizou a importância da conversão. E para Lutero, a conversão era primordial, é essencial para a entrada no reino de Deus. Olha o que Lutero diz. A verdadeira conversão consiste em uma mudança completa de mente e coração. Uma transformação radical do homem interior, permitindo que Deus governe sobre todas as nossas afeições e desejos. Permitindo que Deus governe sobre todas as suas afeições e desejos. Será que as nossas afeições, os nossos desejos têm sido governados por Deus? Será que a minha disposição ou minha indisposição com o próximo, com situações, é algo do meu próprio coração? Uma certa ilustração, meus irmãos. E essa ilustração, ela é impactante porque ela destaca o poder da conversão. Porque não houve nenhum homem que foi tão impactado pela conversão como esse homem. Um homem mau, um homem religioso, um homem que matava pessoas pelas suas convicções religiosas. Isso que nós estamos vendo no Oriente Médio, irmãos. Isso que nós presenciamos no dia 7 desse mês, onde aqueles extremistas religiosos entraram, né, ali no sul do território de Israel e fez atrocidades no qual o mundo se escandalizou. Nós ficamos aterrorizados com a atitude daqueles terroristas. Esse homem, ele fazia com os cristãos, com os novos convertidos. Ele pegava documentos de autoridades governamentais para perseguir cristãos e matá-los. Ele presenciou um cristão morrendo apedrejado na frente dele. Quem era esse homem? Saulo de Tarso. Um homem que perseguia, um homem que consentia na morte dos cristãos. Estevão, quando foi morto, apedrejado, alguns historiadores, como Flávio Joséfo, um grande historiador do primeiro século, dizem que Paulo segurou a capa de Estevão para que ele fosse apedrejado. E esse homem, ele no meio do caminho para Damasco, não se sabe se ele estava montado num cavalo. Então essa história de que Paulo caiu do cavalo não é bíblica. Mas ele estava no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, ele veio um grande clarão, uma luz sobre ele. E falou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que ele ficou cego. E ele foi levado para Damasco. E ali Deus usou um homem piedoso para levar a Jesus, e naquele momento, levar ele a Cristo, e naquele momento ele voltou a enxergar, e Paulo se converteu a Cristo. Aquele homem de perseguidor passou a ser perseguido por amor a Cristo. E nós sabemos o que foi Paulo na história da igreja, o que tem sido Paulo na vida de homens, como grandes irmãos da patrística, pais da igreja e reformadores, na vida de Agostinho de Hipona e outros mais. Um exemplo grandiosíssimo de conversão. Eu creio que olhando para a vida de Paulo e olhando para essa realidade, nós podemos pedir para Deus: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, que eu possa, de fato, enxergar se eu estiver andando por um caminho errado, pelo caminho do meu coração, pelas minhas pretensões. Me encontre, ó Deus, com o Teu Espírito Santo e me segue para as vaidades deste mundo, para a soberba dessa vida, para que eu possa enxergar, ó Deus, o caminho que o Senhor tem para mim, porque o Seu caminho é perfeito. E como fazer isso de maneira eficaz, irmãos? Como fazer isso de maneira eficaz? Assim como no primeiro ensinamento nós percebemos
em relação ao reino de Deus e às pretensões humanas, e que a sacieis, ou a sacietude, ou vamos saciar nosso coração somente através do pão da vida, que é Cristo Jesus, que é o pão que é necessário. Agora, falando sobre conversão e as pretensões humanas e o reino de Deus, não há conversão se não tiver Cristo Jesus em nosso coração. Não há nascer de novo se nós não morrermos para nós mesmos e não nascermos para Cristo. Precisamos morrer para as nossas vaidades. Precisamos morrer para os nossos achismos. Precisamos morrer para os nossos preconceitos e juízos antecipados de coisas e pessoas. Para descansar o nosso coração em Deus e falar: Senhor, eu quero morrer para mim mesmo e viver para o Senhor. Eu quero olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Eu quero sentir o mundo com o tato de Cristo. Eu quero andar pelo mundo com os pés de Cristo. Eu quero tocar o mundo, eu quero viver o mundo com a vida de Cristo. E você vai ver que realmente é tudo diferente. E nós somos convidados por amor e graça a viver a vida que vivemos graciosamente em Cristo Jesus. Pelos olhos de Cristo, pela boca de Cristo, pelos ouvidos de Cristo e pela vida de Cristo em nós, que faz nos morrer para nós mesmos para viver para Cristo. Em último lugar, terminando o sermão, o terceiro ensinamento que esse texto nos fala é que o reino dos céus, Jesus chama as crianças, se o primeiro foi o reino dos céus e as pretensões humanas, o reino dos céus e a conversão, o terceiro é o reino dos céus e as crianças. E não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Se não fizerdes como criança, não entrarei no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? Alguns entendidos da palavra de Deus, diz que alguns discípulos ficaram meio que ali, sem entender, ou com o coração meio que zombando. Peraí, eu vou ter que voltar para o meu ventre materno e nascer como uma criança para ser aceito por Deus no seu reino? Mas nessa passagem, meu irmão, preste bastante atenção. Jesus usa a figura de uma criança para ensinar sobre a importância da humildade, a importância da simplicidade, a importância de uma fé pura, sincera, ingênua e verdadeira. E Jesus destaca a pureza do coração de uma criança. Eu estou vendo a minha filha deixando essa fase de pureza da infância. Ela já está entendendo certas coisas. Então eu tenho muito cuidado para assistir filme com a Cássia e com a Ana Luísa. Em certos momentos do filme, eu falo: Carolina, fecha o olho. Apesar que ainda ela não está entendendo nada. Ela fala alguma coisa, a gente ri, né? Aí a gente fala: graças a Deus, a ingenuidade ainda está perseverando no coração dela. E é exatamente isso que Jesus está falando aos seus discípulos. Deixe toda a malícia, deixe toda a maldade, deixe essas questões maliciosas de um coração contaminado por esse mundo. Olha para uma criança, olha o olhar sincero, verdadeiro, ingênuo de uma criança. Muitas vezes, irmãos, é nós que contaminamos o coração da criança. É nós que falamos para a criança: olha lá, vai namorar, olha lá, abraça a menina. Olha, a gente coloca maldade. Muitas vezes a criança faz sem saber. Nós não cultivamos o coração sincero e ingênuo da criança. Muitas vezes nós não cultivamos isso. E é isso que agrada a Deus e é isso que Deus requer de nós. Como é lindo uma criança ingênua, sincera. Uma criança simples. É assim que Jesus espera de nós. A palavra usada para criança no grego aqui é paidon, irmãos. É criança numa faixa etária de 2 a 6 anos. É quando de fato a criança ainda está ainda na sua ingenuidade sincera da vida.
E o termo da raiz hebraica usado para isso é interessantíssimo, irmãos. Porque arremete a uma criança que é totalmente dependente dos seus pais. Tanto na questão do cuidado, quanto na questão do ensino. E a gente sabe que as crianças da hebraica, judia, do povo hebreu, elas viviam pela tradição oral. Os pais ensinavam os seus filhos. Quando elas chegavam numa idade maior, ali dos seus 12, aí elas eram maior religiosamente, elas poderiam ser chamadas por um mestre para aprender mais sobre Deus. Aí você sabe qual o exemplo que essa palavra, essa raiz hebraica nos arremete? E essa eu quero fazer questão de que você olhe no telão. Essa palavra do grego, paidon, para criança, ela remete para uma palavra yaled, no hebraico, que é usado exclusivamente no Salmo 131. Coloca aí o Salmo 131. Salmo 131. Vamos ler junto, irmãos? Olha que interessante. Vamos lá. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Maravilha, irmãos. Como uma criança sossegada no colo de uma mãe, como uma criança desmamada no colo de uma mãe, não preocupa com nada. Ela encontra segurança, proteção. Assim deve ser nós também. Devemos ser nós nos braços de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando ele fala, espera, ó Israel, espera, ó Israel no Senhor, desde agora para sempre, é Deus de fato falando, da sua promessa sendo cumprida no Senhor Jesus Cristo, nos convidando a descansar nos braços de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, e cuidou, e demonstrou o seu cuidado na pessoa de Jesus Cristo, porque nós fomos amados como um amor de mãe, na pessoa de Jesus Cristo, um amor de mãe incondicional. Eu lembro quando tinha um quadro no Fantástico, né, que as mães iam visitar seus filhos na cadeia, e ali a mãe abraçava, filho, eu te perdoo. Você me machucou com as suas atitudes, mas eu te perdoo. E quantas mães têm lutado por seus filhos, quando eles vão para o mau caminho, quando eles vão para o caminho das drogas, quantas mães não sofrem para ver seus filhos bem? Quantos pais não sofrem por amor aos seus filhos? E é exatamente isso que essa palavra nos traz. Deus é de fato essa mãe que nos aconchega no seu colo e nos dá proteção. C.S. Lewis, em seu livro O Grande Abismo, eu lembrei desse trecho. Se você não leu esse livro, O Grande Abismo, leia. Ele traz uma reflexão sobre a relação entre as crianças e o reino dos céus. E C.S. Lewis ele afirma que as crianças elas são naturalmente conectadas com o sobrenatural, pois elas possuem uma percepção aguçada da realidade divina. Como se a criança ela tivesse uma conexão com o divino, com Deus. C.S. Lewis destaca que a pureza e a simplicidade das crianças as tornam mais abertas para experimentar o amor e a graça de Deus e mostrar esse amor e a graça de Deus para nós. Olha seu filho, né? Eu sim, na Ana Luísa, quando a Ana Luísa era pequenininha, a gente batia. A Carolina nunca apanhou. Mas quando a gente briga com a Carolina, ou brigava com a Ana Lu, batia na Ana Luísa quando ela era pequena,
Passava um pouquinho, ela já estava pulando na gente, abraçando e querendo brincar. Ela não guardava rancor, as crianças não guardam rancor. Você bate numa criança e ela não fala para você, a vingança é um prato que se come frio. Quem já viu uma criança fazer isso com o pai? Eu vou descontar, você me bateu, eu vou crescer e quando eu crescer eu vou te bater também. A criança não, você bate a criança quando está nesse período de ingenuidade, de fé sincera, você bate, você corrige, ela chora, mas logo ela está te abraçando, passando a mão no seu rosto, passando a mão no cabelo, abraçando você e beijando, eu te amo papai, eu te amo mamãe. Esse é o coração que nós devemos ter, irmãos. Essa é a atitude que nós devemos ter em relação a Deus. Para concluir esse sermão, a gente terminar, eu quero terminar esse sermão com 3 aplicações práticas. Primeiro, irmãos, tente esvaziar de todas as pretensões humanas, egoístas, soberba, para que você viva para a glória de Deus. Você vai ver que você vai encontrar felicidade nessa vida, satisfação e alegria. Segundo, procure sondar e ver que rumo você tem seguido na sua vida. Se for um caminho que tem te levado para longe de Deus, converta-se, volta. Não compensa você cultivar no seu coração amargura, não compensa você cultivar no seu coração rancor, ódio, mágoa. Perdoe, volte, arrependa-te. E por último, busque e cultive um coração humilde, inocente, totalmente dependente de Deus, como as crianças são. Não faça nada sem buscar a direção de Deus. Não faça nada. E trazendo isso de maneira cristocêntrica para a sua vida, eu posso dizer, entregue a tua vida a Jesus de fato. Entregue totalmente a sua vida a Jesus. Segundo Paulo, Lucas fala, de algo, de corpo, alma e espírito. Com toda a razão, entregue-se totalmente a Jesus. E viva a sua entrega a Cristo. Gostaria de orar. Abaixe sua cabeça.